Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina Barcelos, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UERJ e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre o Cão Terrível de Game of Thrones. Bem, quando eu falo de Cão Terrível, a primeira coisa que deve surgir na mente de vocês é a palavra lobo. E dentro do estudo sobre os lobos, uma das espécies principais é o Canis lupus, popularmente conhecido como o lobo cinzento. Existem algumas características marcantes de um lobo, principalmente os seus aspectos físicos e algumas características carnívoras e noturnas que eles têm. E a indústria cinematográfica, na verdade, se utiliza muito, se apropria muito desses traços para construir uma imagem bem negativa acerca dos lobos, né? Eles utilizam os lobos como verdadeiros vilões de filmes. E um desses exemplos é, por exemplo, a criação, né, a construção do personagem do lobisomem, que nada mais é do que um ser, né, que é metade homem e metade lobo, e é considerado uma maldição, né, se tornou uma verdadeira máquina assassina. Né? E além disso, eu acho que essa imagem negativa dos lobos, ela é construída desde a infância em alguns contos tão conhecidos como, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, que tem o lobo como o verdadeiro vilão, o principal vilão dessa narrativa, né? O famoso lobo mau. Bom, mas existem algumas séries que fogem desse paradigma, né? Elas rompem com esse senso comum e elas retratam o lobo de uma forma muito mais humana, uma forma muito mais fiel, como verdadeiros companheiros do homem. Game of Thrones é um exemplo claro disso, né? Dentro da série existe uma família, que é a família dos Starks, que tem o lobo como brasão, e não só isso, todos os seus integrantes possuem o lobo, um lobo, né? E eles têm esses animais como verdadeiros protetores. Inclusive, eles ganham bastante admiração do público pela sua lealdade. Né? Muitos estão dispostos, inclusive, a dar a vida para salvar os seus tutores. Mas que espécie é essa, né, que a série retrata? Na verdade, a série sai de novo de um senso comum ao retratar uma outra espécie além do Canis lupus, né, fora do Canis lupus. É o Aenelson dirus, que é uma espécie considerada ancestral, ela já foi extinta, e ela é popularmente conhecida como o cão terrível ou o lobo gigante. O seu local de origem é a América e o leste asiático, principalmente a América do Norte. Né? E a época de existência deles foi o Pleistoceno superior e o Holoceno inferior. Acredita-se que eles já foram extintos há mais de 9.500 anos atrás. Bom, em alguns estudos já realizados, os cientistas comprovaram, a partir de análises de DNA e sequenciamento gênico, que essas espécies são espécies ancestrais dos canídeos conhecidos hoje. Então, eles foram a linha base para o surgimento de outros, como, por exemplo, até o lobo cinzento que eu citei para vocês. Além disso, eles possuem algumas diferenças, né, de estruturas físicas do esqueleto ósseo e também do tamanho. O lobo terrível, ele é bem maior em tamanho e comprimento, e a sua mordida é considerada uma das mordidas mais fortes de todos os canídeos já conhecidos. Olhando assim, eles não parecem ser tão amigáveis. Bom, mas existem alguns paradoxos e curiosidades acerca da série. Né? Apesar dela ter uma ideia bem inovadora de retratar uma espécie nova, que não costuma ser retratada, eles também cometeram algumas gafes zoológicas, digamos assim. Por exemplo, a representação. Né? A série foi uma série gravada em países europeus e africanos, e como eu já disse para você, essa espécie ela era comum nas Américas, o que seria inviável na prática. E além disso, existem alguns erros cronológicos. Como eu já disse para você, ela já foi extinta, então seu contato com o homem era inviável. Mas, como é uma ficção, né, tudo é possível e tudo é permitido. É bem interessante, né, analisar essa série com um olhar mais a fundo na zoologia e de alguns aspectos, mas também é interessante ver como seria, de fato, a domesticação desse lobo, caso nós conseguíssemos ter o contato com essas espécies que já foram extintas. Mas é isso, essas são as referências do trabalho, e muito obrigada.